Opa, estamos aqui online mais uma vez, mais uma live das 8 horas da noite. Opa, 8h12 hoje, deu uma atrasadinha aqui. Gente, hoje vou falar mais uma live sobre gestão e sobre negócios. Então, se você é empreendedor, se você é empresário, fica aqui comigo que eu vou passar um conceito aqui bacana. Vou falar como que você consegue roubar os clientes dos seus concorrentes, tá? Então, esse é o tema de hoje aqui. Vou falar sobre como que você consegue roubar os seus concorrentes. Se você quer ver mais outros temas sobre gestão e sobre negócios, o que você faz? Você vai lá no meu YouTube, que é Ricamelo, com 2 L's, e você dá uma olhadinha lá, que eu estou colocando bastante coisa aí, bastante conteúdo sobre gestão e sobre negócios, tá? Então, essa aqui já é a minha 24ª live, é um desafio, eu estou fazendo live todos os dias, né? E aí, o pessoal que quiser, então, dá uma olhadinha lá, tem outras 23 lives já no meu canal do YouTube, então vocês dão uma olhadinha no canal do YouTube, veja lá o que está rolando lá sobre gestão e sobre negócios. Estou vendo aí da Liguetes, vendo o pessoal fazendo os comentários aí, bacana. Então é isso, gente. Então agora, e aí essas lives são curtas, esse tipo de coisa de meia horinha, 40 minutos, eu vou lá e falo rapidamente para deixar a galera esperta sobre um tema e alguma coisa que dê para você já utilizar no seu negócio rapidamente, utilizar a partir do dia seguinte, a partir da próxima semana e esse tipo de coisa, tá? Então, hoje eu estou falando sobre o tema aí de você conseguir roubar seus clientes sem simplesmente só ficar dando desconto para o cliente, né? Porque aí, geralmente, é um pouquinho mais fácil. O difícil mesmo é você conseguir roubar o cliente porque você tem um produto, tem um serviço, tem alguma coisa que é realmente muito foda, né? Muito boa. E essa que é a ideia aqui. Então, a primeira coisa, cara, para você ter uma ideia, tem um monte de pesquisa que mostra que 60% das pessoas que compram os produtos, né, geralmente pensam em preço primeiro, né? Preço, e a gente compra aqui, nós somos compradores de muita coisa, e a gente pensa muito em preço. E aí, para você roubar um cliente do seu concorrente sem pensar em preço, cara, não dá, você tem que ser um pouquinho mais inteligente do que só ir lá e fazer uma grande promoção, fazer um bom desconto. Claro que você pode conseguir alguns clientes fazendo isso, mas geralmente isso não é uma estratégia muito sustentável, né? Por quê? Porque você vai acabar, por exemplo, tendo prejuízo com esses clientes e se esse cliente não comprar de você recorrentemente ao longo do tempo, se você não conseguir aumentar o preço depois para ele, vai acabar dando prejuízo para você. Você sabe que até tem uma história interessante aqui sobre história de preço ou de quando você vê com a concorrência, porque aqui a questão de você roubar os clientes da concorrência é que você vai ter que ser melhor que ele, certo? Ou você vai ter que trabalhar muito bem com essa concorrência também. Tem uma história interessante, lá em 2006, teve um pessoal que saiu da Coca-Cola, alguns funcionários, e foram para a Pepsi. E quando eles foram para a Pepsi, eles tinham lá um pouco o segredo da formulação da Coca-Cola. Gente, quanto poderia valer o segredo da formulação da Coca? Para a Pepsi valia muito pouco, porque a Pepsi vai fazer o quê? Vai fazer uma Coca-Cola? Né? Já tem a Coca-Cola, não adianta ela querer fazer uma Coca-Cola, uma outra Coca-Cola, mas poderia servir para qualquer outra pessoa, qualquer outro empreendedor, qualquer outra pessoa que não tem um refrigerante, fala, opa, maravilha, vou fazer uma Coca-Cola B, que, né, vou fazer um refrigerante com o mesmo sabor que a Coca-Cola. Se eles tivessem lançado um produto desse no mercado, algum empreendedor, o que ia acontecer? A Coca-Cola ia ter que bater, né, nesse outro refrigerante que tem o mesmo sabor. E provavelmente, como ia ser um pouco difícil de fazer com serviço, fazer com diferenciação, não é tão fácil, eles iam bater no preço. E se eles batessem no preço e baixassem o preço para conseguir competir contra essa outra Coca-Cola, para quem que ia sobrar? Ia sobrar para a Pepsi. Pum! Porque a Coca-Cola ia baixar o preço e a Pepsi também teria que baixar o preço e ela ia acabar se ferrando junto com a Coca-Cola. Então, na hora que o ex-funcionário da Coca traz lá o segredo da Coca para a Pepsi simplesmente decide não utilizar isso e ainda processa os funcionários que fizeram isso, né? Fala para a Coca-Cola que isso aconteceu, processa os caras em relação a isso. Olha que interessante. Por quê? Porque o cara, na verdade, está pensando na teoria dos jogos, né? Então, ele está pensando como é o mercado que ele está e se ele faz alguma alteração, dependendo do tipo de alteração que ele faz, ele pode, no final das contas, se lascar. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente rouba clientes dos nossos competidores para que isso acabe não voltando de volta para a gente, acabe atrapalhando a gente. Né? Eu, por exemplo, tenho alguns fornecedores grandes na minha indústria
E o que acontece com os fornecedores, né? Eles têm alguns clientes, eles brigam, são 2 fornecedores só de uma mesma matéria-prima, e eles ficam brigando pelos clientes. Quando um fornecedor vem e me dá um grande desconto, né? Eu adoro, falo, oh, legal, vou comprar de você agora. O que acontece? O outro competidor fica ferrado, porque ele perde mercado. E aí ele vai e oferece um grande desconto num outro cliente lá do fornecedor que estava vendendo para mim. Ou seja, quando um cara me dá um grande desconto, ele força o concorrente a dar um grande desconto para outro cliente, e aí os dois se ferram no final das contas. Então, tem que tomar muito cuidado com como você rouba os clientes dos seus concorrentes, tá? Porque às vezes esse negócio volta contra você, o mercado fica mais concorrido, o seu concorrente fica ferrado, e pode ser que ele queira te ferrar ou ferrar outros, e aí você vai acabar pagando o pato também. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Quando a gente pensa agora de maneiras estratégicas, né, de como você consegue ficar mais esperto, mais inteligente, entender melhor o mercado para roubar os clientes, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma proposta de valor fantástica. Você tem que ter um produto muito bom. Se o produto é uma merda, se o serviço é uma merda, esquece, você não vai conseguir roubar cliente. Você até pode roubar por uma única vez, vende para o cara não vai gostar do seu produto, do seu serviço, acabou, você não vai vender mais. Então, não é uma boa estratégia, não é um bom jeito, né, de roubar clientes, se você não tiver um produto muito fantástico, muito bom, tá? Não tem conversa, tá bom? Outra coisa, gente, para você realmente ter sucesso, você vai ter que ser mais esperto que seus concorrentes. Não tem jeito. E uma das maneiras para você ser mais esperto que seus concorrentes é você ouvir as fofocas. Ricardo, como assim ouvir as fofocas? Cara, toda indústria, né, quando você está em algum segmento, tal, sempre tem uns eventos que os concorrentes se encontram. Sempre tem. Né? Tem um fornecedor que convida você e os seus concorrentes, tem alguma feira que vocês vão, a gente às vezes conhece, dá um tapinha nas costas, tal, mas o cara é seu concorrente, né? E é sempre importante ir a estes eventos, porque nesses eventos sempre tem alguém que fala alguma coisa. Você sempre está ouvindo ali, está de orelha em pé, ouvindo o que esses caras estão falando. E sempre aparece uma fofoquinha, sempre aparece alguma coisa que está acontecendo, e muitas vezes aparece também temas estratégicos. O que o cara vai fazer, que tipo de produto que ele vai lançar, as dificuldades que ele está tendo com algum cliente e tal. Então, esse tipo de evento é um evento super importante, você tem que ir para você ficar mais esperto sobre o seu mercado. Então, muito cuidado para você não ser o cara que está contando um monte de segredo, um monte de coisa para os seus competidores, tá? Então, esses eventos é para você ficar mais de boca fechada e mais para ouvir, né? Ouvir o que está acontecendo. Um outro jeito, óbvio, a gente sempre brinca, né? Se você tem menos dinheiro que o seu concorrente, se você tem que outsmart ele, se você não pode outspend ele, né? Então, traduzindo aqui, você tem que ser mais inteligente que ele se você tiver menos dinheiro do que o seu concorrente. E fazer isso, cara, é realmente utilizar estratégias mais inteligentes do que o seu competidor utiliza. Para você chegar a uma estratégia mais inteligente, você tem que ouvir muito os clientes. Você tem que entender as dores que o seu cliente tem. Né? Entender o que raio que ele está buscando, por que ele compra o seu produto ou o produto do concorrente, né? O que ele vê, qual é o valor que ele vê quando ele compra o seu produto ou serviço ou quando ele compra o produto ou serviço do concorrente. Tem que entender esse tipo de coisa primeiro, né? E aí, entendendo isso e adequando um pouco o seu produto ou seu serviço, você vai poder ser mais esperto, mais inteligente que a sua concorrência e quem sabe você vai ganhar alguns clientes que eram dos seus concorrentes. Um bom jeito é você olhar todo o saque, todas as reclamações dos clientes em relação aos seus concorrentes, né? É você entrar lá nas mídias sociais, no Reclame Aqui e tal, e ver tudo que os caras reclamam. E aí, quando você vê tudo que eles reclamam, vê também o que reclamam de você, para que ninguém faça a mesma coisa com você, vê tudo que eles reclamam, e aí ofereça alguma coisa que encaixe como uma luva para esses clientes que estão insatisfeitos com o seu concorrente. Então, essa é uma ótima maneira de você roubar esses clientes, e, inclusive você já sabe um pouco quais são as dores desses clientes. Hoje em dia é até fácil, mais ou menos razoavelmente fácil você entender quem é o cara, quem que não é, porque se você for B2B é mais fácil ainda, são grandes empresas. Se você é B2C, aí fica mais difícil, mas se você tem um produto que já cura aquela dor que você viu que muita gente tem, muito mais chance de você conseguir trazer os clientes aí para você, tá? Uma outra coisa importante que você pode fazer é começar a deixar os clientes chegarem até você, tá? Isso é uma maneira muito interessante de você fazer, né?
Você fazer com que os clientes cheguem até você, tá bom? E como que você pode fazer esses clientes chegarem até você? Geralmente você faz com... Você tem que estar em algum lugar, você tem que ter alguma propaganda, você tem que ter alguma coisa em algum lugar para esse cliente chegar até você, você não chegar nele. Então, tem anúncio no Facebook, ou então você escreve matérias para revistas, ou você escreve para um jornal, ou você dando alguma... ou você está no blog, né? Alguma coisa que o cliente vai chegar em você, não é você que chega até o cliente. E quando esse cliente chegar em você, uma boa estratégia dele chegar até você é você ter conteúdos interessantes e ter algo que ajude ele na transformação dele, né? Você tem que entregar valor para ele, porque aí na hora que ele te encontrar, ele vai acabar ficando com você e vai acabar provavelmente comprando algum produto, algum serviço que você vai ter lá na frente ou que você vai vir a oferecer que ele nem sabia. Ele veio até você porque alguma coisa que você falou que foi interessante, alguma coisa que ele gostou aí sobre você e aí, evidentemente, ele já caiu na sua teia, e a hora que ele cai na sua teia, você tem que entregar transformação para ele, tá? Uma outra coisa interessante que você também pode fazer é um pouco a estratégia do LinkedIn, cara. O LinkedIn, você pode entrar lá se você tem alguma coisa que é B2B, né? O LinkedIn tem lá Sales Navigator, tem algumas estratégias, tem algumas ferramentas muito legais que você consegue entrar e você consegue pesquisar todos os tipos de, por exemplo, eu vendo artigos de festa. Eu consigo ver todas as lojas de artigos de festa lá, todo mundo que já entrou no LinkedIn colocou festa ou loja de festa e tal. Eu consigo pegar tudo isso. Se você paga lá uns 300, 400 reais por mês, não é tão barato, mas também não é um absurdo para quem tem um negócio, você consegue fazer filtros e trazer toda a galera que são seus possíveis clientes, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai escrever, né, um conteúdo, um e-mail, fazer um e-book, fazer alguma coisa do seu mercado, do que possa ser interessante para esse cliente, e aí você vai abordar aquele seu cliente. E aí, essa abordagem tem que ser uma abordagem muito inteligente. A gente chega lá, oi, tudo bem, quero ser seu contato. Não, olha, vi você aqui e tal, eu tenho uma empresa de tal coisa, poxa, eu acho que eu posso te agregar valor nisso, naquilo. Será que eu poderia fazer parte da sua rede? Então, assim, você tem que fazer isso com muita calma, né, e com muita humildade, sem forçar a barra, me mede aí. E se o cara fala sim, ok, aí você dá o próximo passo, fala, bacana e tal, como é que eu posso te ajudar? Olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não sei o que, eu vi aqui pelo seu perfil. Então, é um bom jeito de você ir conseguindo ganhar clientes, brincando aí através do LinkedIn. O LinkedIn fala um pouco mais de coisas também, né? Você também pode escrever artigos no LinkedIn, né? Você pode estar aí mais próximo, então as pessoas, aquele tipo de cliente que você gostaria de ter, você vai adicionando eles aos poucos, certo? Eles vão te adicionando lá e você vai escrevendo temas, colocando conteúdos sobre o que é interessante, o que vai transformar a vida desse seu cliente, né? E aí ele vai ficando uma rede, no final das contas, para B2B, muito mais importante, muito mais relevante do que o Instagram ou do que o Facebook e tudo mais. Aqui é mais B2C do que B2B, ainda que tenha muita gente de negócios por aqui também, tá? Então, é um bom jeito de fazer isso, né? E também você consegue ver as atividades dos empregados, as pessoas que estão naquela empresa, né? Se você quer fazer negócios maiores, se sua venda são valores maiores, cada cliente te vale muito mais. Então, você dá para dar uma fuçada também na vida dessa empresa, ou na vida dos funcionários, ou no que esses caras estão fazendo, para você entender quais são os valores, o que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles estão precisando, o que eles não estão, o que eles estão fazendo nas suas vidas pessoais. Isso pode te ajudar também quando você for fazer um approach, quando você for tentar se aproximar aí desses clientes, tá? Cara, um outro jeito de fazer, que isso aqui é meio básico, isso aqui é mais antigo do que nunca, é você fazer alguns pequenos favores, né? Fazer um pequeno favor para um cliente e tal, ainda mais agora nesse momento que a gente está com tempo, estamos de boa, estamos tranquilo, você vai lá e faz algum favor para o cliente e isso gera na cabeça do seu cliente uma ideia de reciprocidade, tá? Então, assim que ele puder te ajudar em alguma coisa, às vezes ajuda a comprar de você, ele provavelmente vai fazer. Então, você vai entregando alguma coisa para esses seus clientes para depois você ganhar em reciprocidade, tá? Então, e aí, como que você faz isso? Fazendo esses pequenos favores antes que ele te peça, tá? Ele não te pediu nada, você vai lá e faz esse favor
esse pequeno favor para ele antes que ele te peça. E isso é como se fosse uma conta corrente lá do relacionamento de vocês. Ele ia falar assim, legal, pô, aquele cara é uma gente boa, aquele cara me ajudou, tal, porque agora eu não vou ajudar ele, vou ouvir o que ele tem, deixa eu ver o produto que ele tem para vender e tudo mais. E isso faz com que você possa ganhar também alguns novos clientes aí. Um outro jeito bacana de fazer é você ter tipo um romance com o seu cliente. Pensa que é como uma namorada ou como um namorado, né? Quando você tem uma namorada, você vai ter sua namorada, seu marido, sua esposa, não importa. Não é que você conheceu lá direto e pum, né? Já deu um beijo nela, né? Não é assim, né? Você tem que ir lá, você conheceu ela numa festa, numa coisa de amigos, porta, pela internet, e aí você tem que bater papo, tem que entender o que ela gosta, ou ela tem que entender o que você gosta, o que vocês não gostam. Tem todo um namoro aqui entre vocês, né, que tem que acontecer, e para você ir dando os próximos passos. Então, todo mundo quer ser amado, né? Todo mundo quer ser amado, todos nós, né? Depois que a gente corta o nosso cordão umbilical das nossas mães, a gente quer ser amado na nossa vida. Então, a gente tem que amar os nossos clientes também. Então, é quando você fala com o cliente, aborda o cliente e não oferece nada para ele comprar. Você está simplesmente interessado na vida dele, em como que você pode ajudar. É outro tom, né? E aí você vai nessa brincadeira, nesse romance, neste namoro, até que em um determinado momento você fala, poxa, mas eu vi que você tem uma dor, eu vi que você tem esse tipo de coisa, porque, olha, eu até tenho uma solução que se você quiser me ouvir e tal, depois que você já namorou com essa pessoa. É a mesma coisa quando você vai pedir um beijo para né, para o seu namorado, para sua namorada pela primeira vez, ou pedir ou roubar um beijo, você não está roubando direto, você não está pedindo beijo. Você espera um tempo, você vai sentindo como é a situação, até o momento que está todo mundo confortável ali, e aí fala, beleza, agora dá para a gente ficar junto. Então, tomar muito cuidado aqui. O André está fazendo uns comentários aí, falou que tem aqui um site bacana aqui, que chama Answer the Public, é interessante aqui, para você entender o que os clientes querem, né? Quais são as dores deles e tudo mais. Muito interessante. Isso, inclusive, é uma outra maneira de você conseguir roubar clientes do seu concorrente, é fazendo pesquisa com eles. Pode parecer estranho e tal, mas se você manda uma pesquisa para alguém sobre um tema que é muito relevante para ela e fala para ela, olha, depois dessa pesquisa eu vou te mandar, por exemplo, o compilado de todas as pesquisas que eu fiz aqui com todo mundo. Puta, o cara pode se interessar em fazer. Então, às vezes é um bom jeito, ou um cliente que você não está conseguindo vender direito e tal, pesquisa curta, tá? Não vai aparecer um negócio de 1 hora, que ninguém gosta de fazer. Mas é muito interessante porque o cara se sente ele se sente ouvido, ele se sente importante pelo seu lado. Então, é uma ótima maneira também de você conseguir roubar clientes, né? Quando você se aproxima, às vezes até pedindo um favor. Olha que engraçado. Você pede um favor, pede essa pesquisa, um favor pequenininho, né? Mas já cria um relacionamento entre vocês, né? E aí depois, às vezes você tem um bom pitch, tipo assim, pô, você me ajudou daquela vez, fez aquela pesquisa. Cara, eu tenho um produto, eu vendo, eu até posso te oferecer um desconto, porque você foi tão legal, tão bacana, você já está aqui, ó, que eu posso ter, etc e tal, ou então posso te oferecer um serviço, alguma coisa a mais. Então, às vezes, ele te dando favor antes, é engraçado isso, mas você pode conseguir ganhar um cliente desse jeito. Claro, se é um favor simples do cara fazer, e você vai falar bem dele, assim, até a vida toda. Nossa, obrigado, você me ajudou muito, porque você respondeu essas 2 perguntas. Claro, sem essa ironia, mas digo, isso realmente pode te ajudar lá na frente, tá? Claro que uma coisa também interessante hoje em dia para você ganhar cliente é colocar muito conteúdo no mercado, colocar muito conteúdo nas suas redes sociais, colocar muito conteúdo no site, no blog aí, no seu blog, no site da sua empresa, né? Realmente que a gente chama em inglês flood the market. Você tem que como dar uma enchente, colocar tudo que você pode de conteúdo. E as pessoas, às vezes, fazem as buscas e vão acabar te encontrando lá com esse conteúdo. Tem que ser um conteúdo inteligente, tem que estar bem escrito e tem que ter a ver com a dor do seu cliente. Não adianta você escrever qualquer conteúdo sobre qualquer coisa que não vai trazer o cliente certo e aí vai ser uma perda de tempo para o cliente e uma perda de tempo para você. Mas se você escreve as coisas corretas, fantástico, né? Dá para você ter... pode ser uma boa estratégia. Um outro jeito, um jeito óbvio também, é você mostrar suas qualidades, né? Você mostrar todas as qualidades que a sua empresa tem, os valores que você tem, as qualidades que o seu produto tem. Então, na hora que você mostra esse tipo de coisa, também acho que é uma outra maneira aqui de você ganhar o cliente aí do seu concorrente, especialmente se você entender
quais são as debilidades do seu concorrente. Então, você tem que entender o que o seu concorrente está fazendo que não muito bem, qual é o problema do seu concorrente. Na hora que você entende os problemas do seu concorrente, você então chega nesse seu possível cliente e aí, de uma maneira muito educada e muito tranquila, você vai mostrando, dando a entender para esse seu cliente que você consegue resolver aquelas dores que o seu concorrente não consegue. Não vai mentir para o cara, não adianta nada, você vai ganhar o cliente, vai vender uma vez só e depois não vai vender nunca mais. Não é para você mentir para ele, mas se você se prepara para isso, já entende quais são os pontos fracos do seu concorrente, você pode melhorar um pouco a sua oferta e aí você vai ter provavelmente mais sucesso, né, na hora de vender para esse seu concorrente. Um outro jeito de ganhar cliente é por marketing de indicação, né? Eu tenho até uma das minhas aulas aqui que estão lá no YouTube, né? Uma das lives que eu fiz esses dias era só sobre marketing de indicação. Fiquei 50 minutos falando sobre marketing de indicação, todas as estratégias, como é que você monta e tudo mais. Né? Dá uma olhadinha lá no meu canal do YouTube, que é o Ricamelo com 2 L's. Marketing de indicação também é um jeito do seu cliente te indicar, né, para um outro potencial cliente que ainda não é seu cliente. E quando o cara recebe indicação, geralmente isso quebra uma barreira, porque alguém que ele conhece, alguém que ele confia, está falando, vai lá, procura esse cara, isso aqui é uma coisa muito bacana e tudo mais. Então, também é uma boa maneira de você conseguir roubar clientes quando você pede para os seus clientes indicarem outras pessoas para comprar os seus produtos. E você faz especialmente quando o seu cliente tem uma experiência muito boa com você, porque aí ele está muito mais disposto a recomendar você. E geralmente você dá algum prêmio, você dá alguma recompensa, você dá alguma coisa para esse seu cliente que indicou uma outra pessoa, porque assim ele fica mais motivado, mais inspirado a te indicar. Então tem aí todos os segredinhos aí de como funciona o marketing de indicação, dá uma olhadinha lá, tem uma aula só sobre marketing de indicação. Programa de fidelidade também é outro jeito de você roubar cliente aí dos seus concorrentes, sem dúvida nenhuma, né? Você vai lá, monta um programinha e você dá algum benefício a mais, né, para o seu cliente que ele não tem com o seu concorrente. Se ele estava um pouco na dúvida, se o produto não é tão diferente, se você entrega uma coisa parecida, isso pode ser o pouquinho que estava faltando, o pontinho que estava faltando para você convencer esse cara aí, esse novo cliente a comprar de você e não comprar dos seus concorrentes, né? Tudo isso que eu estou falando, para você se dar bem no mercado, você tem que entender mais o mercado que o seu concorrente, né? Você tem que entender, tem que ter uma leitura do mercado melhor que os concorrentes, não tem jeito, tá? Então aí é estudo mesmo, é com muita conversa, é conversar com o fornecedor, é conversar com o cliente, né, conversar com alguns concorrentes que não são tão concorrentes assim, que às vezes tem uma possibilidade de conversar, para você entender melhor o mercado, né? Uma coisa que eu digo também que é importante é você se apropriar dos clientes chatos. Cliente chato, cliente difícil, cara, esse é o primeiro cliente que você devia roubar do seu concorrente, porque depois que você rouba esse cliente, geralmente ele fica com você durante muito tempo. E os clientes, o cliente não é chato, né? O cliente geralmente ele tem um momento chato, né? E aí você tem que simplesmente pegar esse cliente, entender bem o que está acontecendo. Geralmente ele fica mais assim exigente, mais difícil, porque alguma dor dele não está sendo curada. Na hora que você cura essa dor, na hora que você entrega uma solução para ele, geralmente esse cara que é mais difícil se torna um dos mais fáceis, você consegue virar completamente o jogo e esse cliente depois não vai embora, depois ele não te larga, ele não some. Então é bem legal você pegar esses clientes difíceis de serem servidos. Tá? Uma coisa também importante é você ser muito transparente, tá? Você tem que ser muito transparente com o seu cliente, você tem que mostrar isso, ele tem que sentir, ele tem que acreditar em você. E ser transparente, às vezes, cara, os preços baixaram no mercado. Você chega lá e fala assim, olha, cara, os preços baixaram, eu tenho aqui uma redução de custo para você, né? Isso é ser muito transparente, também o contrário, aumentou os preços para aumentar. Mas isso também é muita transparência. Contar para ele o que está acontecendo, falar as coisas boas que estão acontecendo no mercado, as coisas ruins, o que alguns concorrentes estão fazendo que você vai fazer também, o que você não está. Mostrar essa transparência, porque você cria essa empatia, cria um relacionamento, e aí muitas vezes, às vezes você faz isso até com quem não compra de você ainda, né? Com um potencial cliente. E aí ele vai cada vez mais confiando em você, e aí pode ser que ele venha a comprar de você. Oferecer inovação também para esses potenciais clientes é uma coisa interessante também, né? Alguma coisa nova, algum lançamento, alguma coisa que você vai fazer, você vai lá e oferece para esses caras, né? Mostra essa grande oportunidade para ele experimentar, pode ser que ele não pague, faz uma consignação, alguma coisa para ele começar a ser seu cliente. Acho que essa é uma outra maneira também de você conseguir pegar clientes aí que hoje estão nas mãos da concorrência para você, tá? Gente, acho que era isso que eu queria falar, como eu estava comentando, são lives curtas, né? Meia horinha, 40 minutos, eu dou aqui um tema para vocês, e hoje o tema era como que você consegue roubar clientes dos seus
concorrentes, sem necessariamente ter que mexer em preço, né? Mas muito mais entendendo melhor o mercado, entendendo melhor as dores desse seu cliente, né? Entendendo que coisas que você pode fazer para você ganhar este cliente, tá? É claro que aí tem outras, você poderia dar brinde, você pode dar conteúdo exclusivo, você pode fazer área VIP pro cara, você pode dar cupom de desconto, você pode dar crédito, sabe? Você pode dar upgrade pro cara gratuito, você pode fazer um monte de outras coisas, né? Nessa introdução, nesse momento que você quer trazer esse cliente para você. Então tem várias outras coisas, mas isso são coisas de introdução. A tudo que eu estava comentando com vocês antes são estratégias que você tem que ter na sua cabeça para você conseguir ganhar esse cliente, né, do seu concorrente e ficar com ele, permanecer esse cliente durante muito tempo, porque um cliente geralmente se paga, não é na primeira compra que ele faz, mas é na recorrência das compras que eles fazem. Tá bom, galera? Galera, era isso que eu queria contar para vocês. Então, queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. Gente, se vocês ainda não me seguem lá no YouTube, Henrique Camelo com 2 L's, dá um pulo lá. E aqui no Instagram, todos os dias eu estou fazendo essas lives. Amanhã tem mais uma live. E semana que vem eu continuo no desafio aí da retomada. Espero ter ajudado vocês. Queridos, Fabi, Mariana, Hugo, tô falando André, tô vendo um monte de gente aqui. Obrigado pelos comentários, obrigado por estar aqui comigo. Espero ver vocês aqui amanhã novamente às 8 horas da noite. Beleza, galera? Falou, abraço, fui!